Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, obrigado pela sua pergunta, Sr. Deputado Rui Marques. E, de facto, foi possível constatar na visita que nós efetuamos função, em primeiro lugar, desses mesmos açudes e depois também o próprio comportamento dos mesmos a quando desta situação. É óbvio que é sempre difícil comparar fenómenos que nunca serão nem nunca são iguais entre si. Mas, no entanto, em função daquilo que eram os objetivos da construção desses açudes, foi, de facto, possível perceber a sua função e perceber o seu comportamento durante esta ocorrência. E, mais do que a nossa opinião, é bom que se consulte, que se leiam as opiniões de quem estuda com a profundidade esta matéria. E eu tenho aqui a tese de mestrado do mestre João Joaquim Silva Reis, que é exatamente sobre a caracterização, a classificação, o comportamento e a função das estruturas de correção torrencial nas ribeiras do Funchal, ou seja, vulgarmente conhecida pelos açudes. Está aqui um documento, era um documento muito bom para alguns deputados que têm mania, que sabem tudo sobre ambiente, lerem, em vez de procurarem coisas no Google e extraírem apenas as partes que lhes interessam. E sem qualquer denodo em plagiar essas informações, como sendo informações suas. Eu não plagio, eu acabei de fazer referência a um documento, uma tese de mestrado, e essa tese de mestrado é, de facto, um excelente documento, até porque não é um documento opinativo, é apenas um documento que faz a caracterização desse tipo de estruturas. Em relação ao que se passou na Ponta de Sol, Sr. Deputado, foi aquilo que eu disse ali. A resposta, ou a eficácia da resposta a este tipo de situações só é grande quando as pessoas pensam na comunidade e não pensam em si. A partir do momento em que só pensam em si, é a partir do momento em que querem capitalizar a democracia e escatar-se para ganhar votos, a partir desse momento toda a estrutura de coordenação falha e acontecemos a deslatos como esse que o senhor acabou de produzir, que em nada contribuem para a felicidade e para a segurança das populações. Muito obrigado, senhora deputada, senhor Presidente. Senhora deputada, de facto fez uma abordagem que tem a ver com a preparação no que diz respeito ao nosso sistema de proteção civil e, uma vez mais, recorro à opinião de pessoas imparciais. Nada tem a ver com a Madeira. E tenho aqui a opinião por parte do Sr. Professor Rodrigo Proença de Oliveira, que no Congresso, no Encontro Nacional de Riscos, produziu um relatório sobre aquilo que tem sido feito e conclui, de facto, que as intervenções mais visíveis são obras na rede de drenagem dos concelhos afetados em 2010, mas contribui também para a redução do risco dos estudos hidrológicos realizados, o aprofundamento do conhecimento nas áreas de deslizamento das vertentes, a melhoria dos modelos de escoamentos bifásicos, a elaboração das cartas de risco e inundação, os planos de risco e inundação e a melhoria do processo de licenciamento e os projetos de monitorização das ribeiras em curso no UREC. Tendo em conta a complexidade do fenómeno dos aluviões, a gestão de risco dele decorrente obriga uma abordagem abrangente com vários eixos e ação. E é isso que tem sido feito. Não temos olhado para esta problemática apenas na ótica do Petão. O Petão, eventualmente, será a faceta mais visível, mas tem sido uma abordagem abrangente e uma abordagem multifacetada, porquanto envolve quer a proteção civil, que tem sempre um aspecto de formação e prevenção, mas também tem, acima de tudo, um aspecto de intervenção a quando da ocorrência dos fenómenos. Mas também ao nível do envolvimento, quer da Universidade da Madeira, quer do Instituto Superior Técnico, quer do Laboratório Regional de Engenharia Civil, ou seja, instituições dedicadas à investigação e ao estudo destes fenómenos e dos efeitos destes fenómenos, e o envolvimento, quer das câmaras municipais, quer
das próprias instituições do Governo Regional, no sentido de dar corpo a esta abordagem. Em relação à posição da oposição e ao silêncio da oposição, é tudo muito simples. A frase com que eu terminei a minha intervenção resume o papel da oposição, ou de alguma oposição, não diria toda, de alguma oposição, ao longo destes 50 anos. Acham que capitalizam com o fracasso e com a desgraça de terceiros, em vez de olhar para o sucesso. É óbvio que a crítica tem sempre lugar, mas uma crítica construtiva. E não é isso que têm feito. Olham para o fracasso e para a desgraça como formas de capitalizarem um sucesso eleitoral. E enquanto esta visão, enquanto esta atitude existir, serão sempre pequenos e irrelevantes, conforme disse a lei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou começar pelo fim. Vou começar aqui pelo Vice-Presidente da Câmara da Ponta de Sol, que me colocou esta pergunta, e não o deputado Vítor Freitas. E digo-lhe uma coisa, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não disfarce, nem justifique os erros dos outros, por muito próximos que lhe sejam. Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem... Sr. Deputado, acabou a conversa em relação a isso. Sr. Deputado, não faça defesas abnegadas de camaradas do seu partido. Está bem assim? Está bem assim? Pronto. Portanto, não defenda os camaradas do seu partido só por serem camaradas do seu partido. E, Sr. Deputado... Sr. Deputado, tenha calma. O Sr. Deputado faz as perguntas e quer falar sozinho, fale. Sr. Deputado. O Sr. Deputado fala de uma intervenção numa ponte que não tinha vidas em perigo. O problema é que, se não houver intervenção nessa ponte, acontecem coisas para trás da ponte que vão colocar pessoas em perigo. E, portanto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado diz que a minha intervenção é um equívoco. Um equívoco tem sido a posição do Partido Socialista nesta matéria. Olha, o Partido Socialista pôs toda a gente que tinha a ver com inertes no tribunal. Olha, deu em nada. Tentaram ganhar votos com isso, perderam. Os senhores chamaram todos os nomes, insultaram todas as pessoas ligadas à construção civil e ao botão por aquilo que estavam a fazer. Os senhores insultaram, denegriram e apocaram todos os técnicos, investigadores, professores universitários que deram corpo e mostraram quase os caminhos para que devíamos seguir em relação a esta matéria. E agora vêm falar da lei de meios. A lei de meios é uma obrigação, Sr. Deputado. A lei de meios é uma obrigação. Da mesma maneira que a União Europeia, quando há catástrofes em países membros, também atua. Sr. Deputado, não é favor nenhum. E se o Sr. Deputado acha que o favor que o Partido Socialista fez é um favor, Sr. Deputado, continua de mão estendida. Continua a se prostrar perante Lisboa, que terá o futuro, em que o seu futuro será igual ao seu passado. Ou seja, um passado de derrotas. Derrotas seguidas e frequentes. E, Sr. Deputado, eu vou repetir o que disse ali. Enquanto os senhores acharem que capitalizam os vossos sucessos eleitorais com a desgraça dos outros, enquanto os senhores ficarem chateados, irritados, porque não houve desgraças, não houve gente a sofrer, enquanto os senhores acharem que vão ganhar eleições com a desgraça dos outros, os senhores não passarão de um partido minúsculo e irrelevante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Deputada, em relação à questão das obras inventadas, é uma narrativa que o Partido Socialista traz para o debate. Vejam, é isto, a oposição é isto, Há partes absolutamente toscos, medíocres e ridículos. É isto. Porquê? Porque estando à espera que tudo fosse uma hecatombe, são sempre os primeiros a pedir mais obras. É o cemitério do Porto da Cruz, é a estrada da Porto da Cruz, é o acesso à Sé Santana, é o acesso ao Porto de Muniz, que entretanto cai pedras, não sei o quê. É o Porto daquilo.
E depois riem-se com aquele ar angélico, Eu confesso que as reações da oposição são reações de pessoas que já não têm nada a acrescentar à Madeira, porque dizem tudo e o seu contrário numa questão de segundos. Contradizem-se em todos os momentos. Quando estão a falar para as populações de onde emanam, defendem obras. Quando chegam à Assembleia, as obras já são crimes. Vão para as suas terras, defendem a estradinha, o caminhinho, a levadinha, o morinho. Quando chegam aqui, todas essas obras, esse malfadado betão passa a ser um crime. E é assim que estas pessoas funcionam. É por isso que eu digo, senhora deputada, e volto a repetir, enquanto permanecer este pensamento miserabilista, enquanto permanecer esta visão limitada, enquanto olharem para a região e para o desenvolvimento da região com palas nos olhos, agradeço, conclua, Sr. Deputado, não deixarão de ser irrelevantes e minúsculos. Repito, irrelevantes e minúsculos. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gualberto Fernandes, a melhor caracterização que se pode fazer do papel infeliz da oposição nesta discussão é porque os únicos argumentos e as únicas pessoas a quem se correm são militantes do PSD. A argumentação destes senhores deputados e destas senhoras deputadas e destes senhores deputados, que é para não ferir nenhuma suscetibilidade, a única argumentação é baseada nas declarações dos nossos militantes. Eles não têm pensamento próprio. Até para fazer oposição recorrem ao PSD. É o PSD que desalimenta a oposição. É de facto confrangedor ver a qualidade e o conteúdo desta mesma oposição. E em relação às referências que fez, nomeadamente o túnel porticado do Jardim do Mar, que também existe aqui na Ribeira de João Gomes, nomeadamente a proteção na zona da Ponta Delgada, que eu também poderia juntar a proteção no Porto Menês, no acesso ao Porto Menês. E a pergunta que eu faço, o Sr. Deputado tem que fazer aos deputados da Calheta, aos deputados do PS de São Vicente e aos deputados do PS do Porto Menês. Qual é a posição desses deputados em relação a essas obras? São contra o túnel do Jardim do Mar? São contra a intervenção que foi feita em Ponta Delgada? São contra a via expresso para o Porto Menês? São contra a via expresso e os túneis para Santana e para São Jorge? São contra? Digam aqui, tenham a coragem de dizer se são contra. Digam! Mas não! Só é bonito, só é bem dizer, nos bafões onde circulam, lá nos cafezinhos enfumarados onde têm as suas tertúlias, aí é bem e é bonito dizer isso. Mas quando vão para as suas terras, eu gostava que os deputados do PS da Calheta, por exemplo, fossem ao Jardim do Mar e dizer aquilo ali está tudo errado, aquela intervenção está toda errada, aquilo é petão, aquilo foi para dar dinheiro a ganhar o Avelino e aos outros. Isso era muito importante. Digam lá, façam questão de dizer isso lá, mas não dizem. Têm medo. Vão à Ponta Delgada e dizem que são contra? Não, têm medo. Agora, nos cafezinhos da cidade, quando vêm ao Funchal, uma vez por semana, quando vêm ao Funchal, aí sim, aí já é bem dizer mal do petão, aí já é evoluído e progressista dizer mal do petão. Agradeço que conclua, Sr. Deputado. É por isso, vou já concluir, mas, Sr. Presidente, é que este espetáculo deprimente que a oposição nos oferece permite que eu esteja aqui a falar horas e horas a fio, porque estes senhores da oposição andam de falha em falha, andam de momento deprimente em momento deprimente, de contradição em contradição, e revelam, acima de tudo, algo que é fulcral. São muito pouco corajosos. Muito pouco corajosos. E quando dizem defender as populações que representam, é apenas hipocrisia e demagogia. Porque não é nada disso que fazem, porque é contra essas populações
que proferem a muitas das afirmações aqui nesta Assembleia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Rodrigues. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Jaime Filipe. Olha, esses estrangeirados que contribuíram, fizeram o tal estudo da avaliação de risco dos aluviões e propuseram uma série de medidas a ser produzidas aqui, a ser efetivadas aqui na Madeira, são provavelmente das duas maiores sumidades no que diz respeito a esta temática. Tanto é que são os mesmos que chamam estes senhores de estrangeirados que se correm das opiniões dos tais estrangeirados para justificar alguma da sua argumentação falhada. Veja-se o ridículo dessas pessoas. Em relação à estratégia urubu, há um animal da mesma família dos urubus que é o condor. E toda a gente sabe que o condor passa. Às vezes apanha, às vezes não apanha. No caso do Partido Socialista, nunca apanhou. E é bom, então, que, de facto, emigrem para outras paragens para ver se apanham alguma coisa. Senhor deputado Jaime Filipe, o Partido Socialista, em relação a esta matéria, é, de facto, a demonstração do falhanço completo. Em relação a esta matéria, falha em toda a área de atuação. Falha nos argumentos usados, falha nas referências utilizadas, falha nas contradições constantes, falha na falta de coragem perante aqueles que defendem e que representam, falham em toda a linha. O Partido Socialista devia ter um bocadinho de humildade, mas eu não espero, de facto, humildade de quem está ressentido. E quem faz da sua vida, quem convive mal com a sua própria vida, quem tem problemas pessoais e individuais para resolver, nunca terá capacidade para enfrentar e resolver problemas e o bem comum. Pessoas que se movem pelo ódio, pessoas que se movem pelo rancor, pessoas que se movem pelo ressentimento, pessoas que se movem pela vingança, repito e termino uma vez mais. Repito, serão sempre minúsculos e irrelevantes, sem qualquer importância e sem qualquer papel a desempenhar na sociedade madeirense. Muito obrigado.